Bom dia, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa manhã abençoada de quê? De domingo, né? Quase que findando já essa manhã para tarde, né? Hoje eu vim deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações. Eu estive de manhã mais cedo no culto, pela manhã, então eu também preciso ir à casa do Senhor, né? Então eu fui e agora estou aqui para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações, né? Às vezes, irmãos, você fala assim: eu já estou alimentado da palavra, já leio a palavra de Deus, a Bíblia, já fui na igreja, mas há muito sedento da palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus nos alimenta, porque lá em Romanos fala, né, que a palavra de Deus vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, né? Mas não é em Romanos, eu acho que é em Hebreus, né? Que nós temos que ouvir a fé, né? Vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus e ficar guardada no nosso coração, né? Nos tempos aí que nós vamos viver, nós estamos vivendo pela fé, né? Pela fé, né? A palavra diz que nós vivemos pela fé, então nós temos que viver pela fé, né? Mesmo que esteja, né? Nós estamos junto com a palavra. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, e temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, e é segundo a fé, né? Nós fomos aqui em Hebreus 11, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Então eu não preciso ver para me ter fé, eu preciso crer, né? A natureza da fé é exemplo da fé tirada do Velho Testamento. Então teve vários, né? Pela fé, Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e sair sem saber para onde ia. E pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Glórias a Deus, né? Pela fé você vai caminhar e vai fazer a vontade de Deus, e Deus vai cumprir as promessas em sua vida, mas é pela fé, né? Glórias a Deus, aleluia. Eu quis conduzir essa palavra hoje da fé para nós entrarmos na palavra aqui, né? E tá lá em Hebreus 11, para que a gente venha entender aqui o que Deus quer falar conosco hoje na palavra, né? Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, guarda minha boca, guarda minha garganta, guarda o meu coração, guarda o meu corpo, a minha alma, o meu espírito e todos os órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor Jesus, né? Se nós pedimos que o Senhor nos guarde, o Senhor vai nos guardar, mas nós temos que crer e confiar no Senhor, né? Eu quero dizer aqui a visão de um vale de ossos secos. Essa visão do vale de ossos secos
ela fala do poder de Deus sobre a vida do profeta, né? E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aqueles ossos estavam secos, sem vida, sem a pele, sem a camada da pele. Ele estava seco. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Né? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ele disse: tu o sabes? Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Não tinha pele, não tinha camada de pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então o Senhor disse para ele: profetiza sobre aqueles ossos secos. E o poder de Deus estava ali. Mas ele fez a pergunta antes, né? O profeta fez sobre estes ossos, diz: osso seco, ouve a palavra de Deus, né? Então profetizei como se me deu ordem, como Deus ordenou. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza. O filho do homem diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos o espírito, e assopra sobre 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele deu ordens. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos autoridade de Deus para profetizar, em nome de Deus. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e apareceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair das vossas sepulturas o povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vós porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nela: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta ao outro, para que se unam,
e se torne um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significam estas coisas. Tu lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre os que houveres escrito estarão na tua mão perante aos olhos deles. Glórias a Deus, aleluia, né? Que palavra poderosa nessa manhã de domingo, falando do poder de Deus. E aquele profeta falava as palavras que Deus dizia. Então, se Deus está mandando você orar na tua casa, você ora. Se for naquela pessoa, você ora. Se for num pedaço de madeira, você ora. O que o Senhor está te pedindo, você tem que fazer, né? O versículo 37, o Senhor leva o profeta Ezequiel, né, em um vale de ossos, cheio de vale de ossos secos, e lhe pergunta se eles podem voltar a viver. Ezequiel responde que só o Senhor sabe. Só o Senhor tem poder, irmãos. Só o Senhor sabe, né? O Senhor diz a Ezequiel que profetize aos ossos, dizendo-lhe que ele fará entrar em um espírito neles, que os cobrirá com carne e pele, e que eles terão vida. Por isso que a palavra diz que está nas mãos do Senhor a nossa vida, a vida e morte, né? O profeta profetiza e os ossos ajuntam. Se são cobertos de tendões, carne e pele, mas não tem espírito. E aí o que acontece? O Senhor diz a Ezequiel que os ossos representam o povo de Israel, e que ele vai abrir as suas sepulturas e fazê-los sair delas para poderem regressar à terra de Israel. Então, o profeta teve aquela visão e o Senhor colocou essa visão para ele. Porque muitas vezes a gente não entende o que o Senhor tem poder para fazer, né? E ele ia ali resgatar aquele povo, restaurar aquela cidade, né? Ele ia trazer vida após a guerra, tudo que teve ali, né? O pecado, tudo. E o Senhor estava ali tratando, né? E essa visão que o Senhor deu a ele, né? E o Senhor levantou aqueles ossos, mas aí colocou pele, colocou carne, colocou tudo, e faltou o quê? O espírito, né? Porque esse aqui só é o nosso corpo, né? Sem o espírito tá vazio, não tem vida. E aí ele soprou a vida, né? Sobre aqueles corpos. E aí eles o quê? Se levantaram e viveram, né? Que ele estabeleceu, né? E tu dirás assim, diz o Senhor Jeová: eis que tomarei a vara de José, esteve na mão de Efraim. Então o Senhor pegou aquilo ali, né? Mas lá embaixo, bem lá quase no último versículo, ele diz que as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. O Senhor santifica, né, irmão? O Senhor tira tudo que não é. O Senhor faz um reboliço e coloca as coisas tudo no seu devido lugar, né? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E tem uma reflexão aqui, que muitas vezes a vista como um reflexo
da ressurreição do corpo. Em vez disso, a metáfora dos ossos secos se dirige aos exilados, aqueles que se perderam toda a esperança, né? No 37:11, né? No 37:11, aqueles que estavam já ali sem esperança, né? Da nação morta, eles retornaram à sua terra com os reinos, né? Mas em vez disso, a metáfora, a união dos ossos sequíssimos sugere uma nova formação do norte e sul reunidos sob o rei dadívico de adorando, né? Adorando em um novo templo. A resposta de Ezequiel à pergunta de Deus: poderão viver estes ossos? 37:3. É irônico ou resignada, o que nos impede de reconhecer a dádiva da restauração de Deus, né? Hoje o pastor também falou sobre isso, de a gente ter uma mente limitada para crer nas coisas de Deus, né? Talvez pelo sofrimento, talvez pelas, como que a gente fala, ele falou lá, peraí, deixa eu ver aqui que eu escrevi, pelas crenças, né? A pessoa não é libertada, então ela não consegue ver, ela fala que vai ficar ali, não vai sair daquele lugar, né? Aí ela não consegue enxergar isso que ele falou aqui na última página, o que Deus impede de reconhecer a dádiva da restauração de Deus, o que nos impede, o que nos impede de reconhecer a dádiva da restauração de Deus na nossa vida, é isso, né? A mente, uma mente que a gente lê aqui a palavra de Deus, a gente vê, né? Igual essa visão do vale dos ossos secos, a gente vê aqui Deus falando com Ezequiel e o que aconteceu, a restauração daquele povo, né? Deus mudou ali o cativeiro, e aqui fala nessa visão: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Então ele foi levado em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha, que palavra forte, né? E eis que poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetize sobre estes ossos, e dize-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glórias a Deus, aleluia, né? Então, o que impede a gente de viver, né? Muitas vezes são as limitações que nós colocamos, né? Como o pastor falou hoje, mas ele falou lá no outro versículo, mas Deus usa a palavra do Senhor, né? De várias maneiras, quando quer falar conosco, né? O que está te limitando a crer, né? Então procure falar com Deus, procure buscar e entender o que põe limite, né, na sua mente, para que você pense que Deus não vai fazer. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra aqui nessa manhã de domingo, aqui em Ezequiel 37, né? Eu li aqui até o 19. Amém? Glórias a Deus.